Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Arlene Freitas, professora da Policol, e eu tô aqui no canal da Duplo Pique trazendo mais uma aula bem interessante de modelagem em biscuit. Então, mãos à massa. Vamos pegar uma base. Eu cortei ela no formato de uma bandinha de melancia, de uma fatia de melancia, e deixei aqui com 3 centímetros e afinei. Eu vou deixar o gabarito para vocês imprimirem numa folha A4. Eu cortei, né? Depois eu passei cola branca e esperei secar. Peguei 200 gramas de massa vermelha misturada com massa pluma. Eu vou abrir essa massa para forrar a melancia. Eu untei a minha mesa. Eu vou cobrir toda a melancia, inclusive a parte de trás. A gente corta todo o excesso. Eu vou abrir mais ou menos 35 gramas de massa branca, massa verde claro e massa verde musgo. Vamos aguardar um pouco para poder a gente recortar. Vamos colocar a primeira camada aqui, que é a da branca. Nós vamos colocar as camadas sucessivamente, né? A última é a verde. Verde escuro, verde musgo. A gente passa cola. Pressiona bem.
E nós vamos cortar o excesso. Faço esse movimento aqui com o rolinho, porque aí a cola, ela gruda bem, ela segura bem. Pegar a massa preta e vou fazer várias sementinhas da melancia. São várias coxinhas bem alongadas e eu só pressiono. Eu coloquei uns pontinhos de cola e eu vou pôr as sementes. Para a cabeça eu recortei um isopor de mais ou menos 2 centímetros. E eu recortei ele nesse formato. Vou deixar o gabarito numa folha, para que vocês possam imprimir numa folha A4. Eu deixei as bordas arredondadas, lixei, passei cola e esperei secar. Eu vou pegar 160 gramas de massa, amarelo bem clarinho. Como eu consegui esse tom? Eu peguei a massa branca, misturei com um pouco de massa pluma e misturei ela com um pouquinho de amarelo. Então, ela deu esse tom assim bem clarinho. Mas aí é opcional, a pessoa pode fazer a cor que ela quiser. Da vaquinha, né? No meu caso, eu vou querer ela nesse tom. Eu abro a massa. Eu vou cobrir o isopor, inclusive a parte de trás. Eu vou trazendo a massinha, ó. Toda ela. Aqui não precisa ser grossa. Mas eu preciso cobrir toda essa parte aqui. Porque a hora que eu for passar cola, não corre o risco de dissolver, porque geralmente, dissolver o isopor, porque geralmente a gente usa cola instantânea. Então, o segredinho é forrar a parte de trás do isopor. Ficar um excesso aqui não tem problema. A gente pode tirar. Eu vou alisar. O segredo é a gente deixando ela secar um pouquinho, e aí a gente vai alisando. Seca um pouquinho, a gente alisa mais um pouquinho. E dá o formato que a gente quer. Ela fica bem lisinha,
se a gente respeitar esse processo aí. Vai secando um pouquinho, a gente vai alisando. Pro focinho, eu peguei 40 gramas de massa rosa, bem clarinha. Eu misturei massa pluma com massa branca e um pouquinho de massa rosa clara. Faço uma bolinha. Em seguida, um rolinho. Venho bem aqui no meio. Eu rolo meu dedinho, só numa metade. E aí, eu achato. Procuro deixar ele no mesmo formato, tanto de um lado quanto de outro. Arredondar as bordas aqui. Vou pegar uma esteca e vou marcar aqui. Já deixo marcadinho, bem profundo. Passei cola branca na parte de trás e eu vou fixar ele no rostinho. Centralizo ele aqui, ó. Vou pegar uma ferramenta, essa ferramenta aqui em formato de lápis, e vou fazer as narinas. Eu só dou uma puxadinha assim pro alto, bem de leve. Vou passar um pouquinho de cola, onde eu quero que fique os olhinhos. Mesmo que os olhos sejam adesivo, eu procuro passar uma colinha para que ele fique bem fixo. Eu tô usando esses olhinhos aqui, que eles são grandes. E ele fica bem bonito. Eu peguei um pouco de massa marrom, só que aí eu misturei ela com um pouquinho de massa amarela, para dar esse tom aqui de um ocre mais queimado. E eu vou fazer as manchinhas da vaca. Ela é bem aleatória. Não tem um padrão, cada um pode fazer da maneira que quiser. Vou passar um pouquinho de cola, apesar dela estar bem fresquinha, mas eu vou passar um pouquinho de cola. Vou pegar minha ferramentinha aqui. E eu vou dar umas puxadinhas aqui, ó. Faço algumas manchinhas, para ela ficar bem engraçadinha. Vou colocar uma aqui. Colocar uma outra aqui, tô sempre passando uma colinha. E uma outra aqui. Eu sempre dou uma espalhadinha assim, pra ela não ficar tão arredondada.
Dou só uma puxadinha assim com o dedo. Aqui também, ó. Eu vou fazer o mesmo processo em todas elas. Para as orelhas, eu peguei 18 gramas de massa, da mesma cor da cabeça. Faço uma bolinha, em seguida eu faço uma coxinha, viro, faço do outro lado, se transforma no quibe, e eu vou achatar. Pressiono com a ferramenta aqui bem no meio. Ferramenta de gravata, né? Parece a gravatinha. Eu vou colocar no centro um pedacinho de massa rosa. Vou fechar de um lado e do outro. E vou marcar. Vou repetir do mesmo jeito do outro lado. Para patinha, eu peguei 22 gramas de massa. Faço uma bolinha. Em seguida, eu faço um rolinho. Vou achatar uma base do rolinho, ó. E a outra base eu deixo reta. Porque a gente vai prender o casquinho. Procuro deixar bem reto aqui. Eu separei 11 gramas para fazer o casquinho. Eu peguei o mesmo tom do chifre, das manchinhas. Aí, eu faço um rolinho, uma bolinha, um rolinho. Vou deixar ele do tamanho da patinha. Porque nós vamos passar cola aqui. E vamos fixá-lo aqui, ó. Então, ele tem que ser esse mesmo tamanho. Puxa um pouco. Pressiona. Vamos fazer os dois desse formato. Eu peguei 35 gramas de massa da cor da cabeça para fazer o corpinho. Vou fazer uma bolinha, em seguida um rolinho. Eu vou achatar esse rolinho. E eu vou fazer ele meio que na diagonal aqui, ó. Fazer como se fosse uma coxinha, mas a base da coxinha, essa parte aqui embaixo, ela é reta, porque a cabecinha dela é inclinada. Então, eu vou fazer desse jeito aqui. Nesse formato aqui, embaixo, que é reto, que vai ficar próximo à melancia, ele é retinho. E aqui é curvado, porque a cabeça vai encaixar aqui.
Peguei 5 gramas de massa para o chifre, para cada um. Da mesma cor das manchinhas, faço uma bolinha, uma coxinha gordinha. Eu deixo a base dela bem achatada. Eu uso a mesa para fazer isso. Ela fica bem achatadinha. Eu tiro um pouquinho aqui, ó, de excesso. E deixo ela um pouquinho mais fininha, passo cola. E eu vou posicionar aqui, ó, na lateral. Eu dou uma leve curvada aqui na pontinha do chifre e passo cola branca. Espalho bem. Coloco ela aqui bem onde finaliza a orelha. Eu colei a cabeça aqui bem em cima e pressionei, ó. Fiz uma manchinha aqui também. Não vou colar agora, porque eu vou esperar ela secar um pouco. Ela vai ficar mais ou menos assim. Vamos aguardar ele secar, né, um pouco, de um dia para o outro. E a colagem, ela vai ser dessa forma aqui, ó. Ele bem próximo à melancia, por isso que tinha que ficar reto aqui, né, aquela parte. E aí, uma patinha aqui e a outra aqui, como se ela estivesse segurando a melancia. Eu peguei tinta acrílica marrom escuro, um pincel filete, eu diluo bem a tinta na água. E aí, nós vamos fazer aqui os cílios.